Aleluia, glória a Deus. Como vocês sentiram a presença de Deus aqui hoje? Nós vamos adorar, nós vamos subir muito alto hoje. Nós vamos estar juntos hoje, amanhã e depois, se Deus permitir. E daqui a pouco nós vamos voltar com as canções e vamos subir muito alto. Oi. Eu decidi começar com a palavra, com fundamento. E depois nós vamos para a adoração. Já tivemos esse período maravilhoso. Mudamos isso agora, né, Daniel? Mudamos isso agora, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Falei para o pastor Eibe, eu tenho algo que entregar, e eu acho que enquanto eu não entregar isso, eu não vou funcionar direito. Então eu tenho algo para entregar que é muito poderoso. Eu vou precisar muito da ajuda do pessoal da mídia. Eu já até mandei aí um texto de última hora. Os meninos conseguiram organizar? Sim? Vocês são nota 10 demais. Você sabe que o pessoal que trabalha na mídia são os midianitas, né? Só que a Bíblia tem dois tipos de midianita. Tem os midianitas que eram inimigos do povo de Deus. E os midianitas que eram descendentes de Jetro, né? Sacerdote de Midian. Vocês são descendentes de sacerdote, essa geração maravilhosa. Amém? Quando não consegue colocar no telão, é o outro midianita. Então, assim, para vocês entenderem, nós vamos falar sobre adoração todos os dias. Provavelmente eu não vou mudar o teor da minha mensagem, vou mudar os textos bíblicos, vou mudar talvez a forma de comunicar, mas nós vamos falar disso, porque nós precisamos voltar. Nós precisamos zerar o game e voltar para a base do Evangelho. Amém? E para que você entenda o que eu vou dizer, eu preciso que você entenda uma palavra. Uma palavra que no hebraico é tsidekah. Se puder já projetar aí. A palavra tsidek, ou sidek, né? Tem que engolir a... Eu quero logo lá o primeiro parágrafo, viu, pessoal? Pode julgar o primeiro parágrafo. A palavra tsidekah, ela vem da palavra tsidek, que quer dizer justiça. A palavra tsidek no hebraico é justiça. E nós temos que entender um pouquinho da língua original. O cara, quando ele se converte ao islamismo, ele tem que aprender a fazer a oração em árabe. Ele converte ao shintoísmo, o cara tem que aprender a fazer as orações naquela língua. Nós somos o único povo que nós ignoramos a raiz. Amém? Eu não sou judeu, nós não somos judaizantes, mas eu também sei que a Bíblia não foi dada para a nação americana ou para a nação brasileira. A Bíblia foi entregue para a nação de Israel. A gente tem que entender a árvore para compreender os ramos. Nós somos os ramos, mas Israel é a árvore. Eu sei que eles não são salvos na sua maioria, mas existe uma promessa de Deus que no final Israel será salvo. E nós sabemos que só existe um nome debaixo do céu, né, através do qual as pessoas serão salvas, que é o nome de Yeshua, é o nome de Jesus. Então no final eles vão se converter na sua maioria. Mas enquanto isso não acontece, eles continuam sendo guardiões. Então, quando eu vou a Israel, eu gosto de ir para aprender as coisas. E esse foi o meu tema nessa última viagem. Eu estava lá quando, infelizmente, estourou a guerra. Deus nos guardou em todos os momentos. Mas eu estava lá aprendendo, estudando exatamente sobre isso aqui. Então, a palavra tsidek, justiça. Tsidekah é a justiça, mas é a justiça em favor do outro coleguinha. Não é a justiça no sentido, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, eu faço o que é certo. Não. A tsidekah é a justiça em favor do outro coleguinha. Diga comigo assim, justiça em favor do outro. A palavra tsidekah, ela pode... Eu coloquei alguns textos, eu não vou seguir os textos, mas vocês podem ir lendo, porque eu quero dar o máximo de informação, colocar aí dentro de você, porque... Quando eu terminar, nós vamos começar a adorar a Deus, nós vamos subir muito alto. Mas a gente vai com inteligência espiritual. Amém? O coach não fala de inteligência emocional, aqui nós falamos de inteligência espiritual. O Espírito Santo vem, ele vai nos encher. Ei, você vai sentir algo hoje que vai te projetar para os anos futuros da sua vida de uma forma poderosa. E quando eu falo você, estou falando toda essa igreja. Amém, queridos?
Nós vamos liberar aqui uma chave. Deus me deu o código essa manhã. Mudou toda a minha mensagem. Para a gente chegar aqui nesse momento hoje. Amém? Então diga assim, tzedekah é a justiça de Deus em favor do outro. Eu gosto também de, para entender uma palavra em hebraico, estudar cada letra dessa palavra, porque no alfabeto hebraico, não somente as palavras têm um significado, mas cada letra tem um significado completo ou vários significados. Por exemplo, a palavra tzedekah é formada pela letra tzadeh, né, que significa, olha só, essa letra ela é frequentemente associada à justiça e retidão. No judaísmo, a tzedê, ela é vista como uma representação da retidão, sugerindo a ideia de caminhar corretamente perante Deus. E essa letra simboliza o esforço e a busca pela justiça e pela verdade. Tá? A segunda letra da palavra, são 4 letras. A segunda letra é a letra Dalet. A letra Dalet simboliza a humildade e também simboliza a necessidade. Essa letra lembra a importância de manter-se humilde e consciente das necessidades dos outros. Tá? Diga comigo, dos outros. E essa letra é um elemento chave, né, na prática da justiça e da caridade. Geralmente a palavra de tzedekah na nossa Bíblia nós lemos como caridade, mas ela é muito mais do que isso. Tá? Terceira letra é a letra Kaf, é a palma de uma mão. A palavra glória, por exemplo, kavod, em hebraico. A primeira letra da palavra glória é a palma de uma mão. Vocês vão entender quando Elias diz para o seu servo, vai lá e veja se tem algum sinal no céu. 3 anos e meio que não chovia. O servo volta correndo dizendo, eu vejo o símbolo da letra Kaf no céu. Que é uma mão, tamanho da mão de um homem. A letra Kaf é uma mão estendida. Né? Se você vê ela no hebraico, você vai ver uma mãozinha assim, exatamente. Elias então disse para o seu servo, pode correr que a glória vai se manifestar, a chuva vai cair. Deus já começou a escrever nas nuvens que Ele vai manifestar a sua glória. Amém? Então essa letra está presente na palavra tzedekah. A letra Kaf representa a palma da mão, por extensão, a ação de doar. Diga, de doar. Isso pode ser interpretado como a ação de dar justiça ou realizar atos de justiça e atos de misericórdia, enfatizando a importância prática, não apenas da teoria na busca da justiça. E a quarta letra é a letra Rei. A letra Rei simboliza revelação divina. Diga comigo, revelação divina. Diga, direção de Deus. Essa letra sugere que a verdadeira justiça está intimamente ligada à revelação, ao comando divino, amém? Ao entendimento espiritual daquela ação, e ela também pode representar a resposta humana à presença de Deus, onde a justiça e a retidão são formas de emular os atributos divinos. Eita. Então, tzedekah, isso tudo contribui para o nosso entendimento dessa palavra como um todo, sugerindo que a justiça verdadeira no contexto bíblico, ela é mais do que apenas a legalidade e a moralidade. Você achar que é justo. A justiça é um caminho de vida que reflete humildade, ação, ela é uma resposta à manifestação da presença de Deus e aos mandamentos de Deus. A tzedekah é um conceito ativo, envolvendo a prática da justiça na vida diária, tanto em termos de atos de caridade e de bondade, como na busca por um caráter justo e íntegro perante o nosso Deus. Queridos, os apóstolos do Senhor Jesus eram judeus. Jesus era judeu. Quando o apóstolo Tiago diz lá, Tiago 1,27, por favor, meninos. Tiago 1,27 diz assim, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus.
Eu não quero saber a respeito da sua religião. Quem você acha que Deus é, quem é Jesus para você. Se eu fizer uma entrevista aqui, eu vou achar aqui 1000 Jesus diferentes. Mas só tem um Jesus bíblico. Ele diz, aquele que crê em mim, de acordo com as Escrituras, um rio do Espírito Santo vai fluir do coração dessa pessoa. Então hoje eu quero que você desista das suas crenças limitantes. Eu quero que você aceite hoje um Jesus que está na Bíblia, que talvez você ainda não conheça. E esse é o gostoso. A gente tem que buscar ele todo dia, porque a gente não conhece. Nós somos tocados. A gente fala, eu já conheço a Deus. Não conhece. Toda semana o pastor Eibe vem aqui e surpreende você com algo sobre Deus que você não sabia. Você não conhece a Deus. Deus conhece você. Depende. Vamos entender no final. Diga assim, Deus me conhece. Amém, queridos? Então a religião pura, a religião sem mancha, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então a verdadeira religião é praticar a tzedekah. Considera que Tiago, irmão de Jesus, era judeu. Ele está dizendo assim, a verdadeira religião é a prática da tzedekah, é a prática da justiça em favor do outro e a santidade. Ponto. Diga santidade, justiça e santidade. Não pode nem inverter a ordem. Diga assim, justiça e santidade. O que é também o segredo da prosperidade. Israel, a tzedekah, faz parte do Código Civil de Israel. A nação acredita que se eles pararem de praticar a justiça de Deus na terra, que a nação empobrece. Eles têm vários instrumentos para isso. Tem um avião, que quando acontece desastres em outras nações, o governo de Israel, eles pagam tudo aquilo para os irmãos irem lá e praticar de tzedekah em favor daquela nação. Eles vieram aqui no Brasil, quando estourou a barragem lá em Minas Gerais, eles pousaram aqui por conta deles, com um avião cheio de equipamentos, de técnicos, para praticar a justiça na terra, porque eles acreditam, e nós também acreditamos, que Deus himself, que Deus pessoalmente, Ele não vai fazer isso, que Deus vai praticar a justiça dele na terra, através das nossas mãos. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria do pecado, da justiça, da tzedekah e do juízo. João 16, quando aplaudir, aplaude de verdade, viu gente? Se é para aplaudir, se é para gritar, grita de verdade também, porque o Senhor é digno. Amém? Economiza não. Se é para ficar calado, pode ficar, mas se é para gritar, vamos todo mundo ajudar o coleguinha. Amém? Todo mundo aqui é doido por Jesus. Mas nós não podemos deixar os doidos ficarem sozinhos. Então mesmo que você não seja, se um doido começar a gritar, você começa a gritar também. Amém? Uou! Porque a gente viu aqui que uma das letras da tzedekah é dar uma resposta à presença de Deus. Quando você sente, você tem que responder. João capítulo 16, o Senhor Jesus diz: quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai convencer vocês de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Adultério é pecado, gente? Não, aquilo ali já é o resultado do pecado. A pessoa adultera porque ela perde o temor do Senhor. Para de crer. Mentir é pecado? Aquilo ali já é a execução do pecado. Mas tudo começou quando você perdeu o temor de Deus, perdeu a fé, que é um outro assunto. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, nos trazer de volta a verdadeira fé. Ele vai nos convencer da justiça. E Jesus, quando explica, diz assim: o Espírito, o meu Espírito vai convencer da justiça, pastor Eibe, porque eu não estarei mais convosco. Agora, quem vai praticar a justiça de Deus na terra serão vocês.
e do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o julgamento de Deus não é contra você, foi contra o diabo. Ele trouxe salvação para você e julgamento para o inimigo. Esse Deus irado que você acha que é o seu Deus, não é. Quando houveram as revoluções muçulmanas, né? O Império Otomano, os mouros que invadiram a Europa, eles trouxeram a sua concepção torta de Deus, um Deus irado, um Deus cheio de bilis, um Deus mau, um Deus matador. Isso não é o seu Deus. O seu Deus aceita ser amado. Ele ama e ele aceita ser amado. Ele não vem julgar você, ele vem julgar o seu inimigo. Ele vem salvar você. Ele veio abraçar você. E eu tenho certeza que muitos estão sentindo uma coisa gostosa aí. Quem está sentindo? Será que só eu? Isso aí é a presença de Deus. Isso aí é o avivamento. Pode celebrar porque o rio está fluindo aí, ó. Tem rio fluindo aí? Tem ou não tem? Quem vai ajudar esses loucos a gritarem? Meu Deus, isso é a vida de Deus. São rios de água viva que já estão fluindo. Não é a música. Não é a música, é Ele. É a presença dEle. Olhe para o teu vizinho e diga assim: hoje vai ser transformador, cara. Hoje vai ser transformador. Eu vou falar sobre isso 3 dias, porque é assunto demais, é toda a Bíblia. Amém? Diga assim: a verdadeira religião. A gente fica assim: eu não sou religioso. Eu sou religioso. A religião, ela é pura, ela é boa. Ela nos ensina a prática da justiça. A religião nos educa. Mas eu gosto da boa religião. A religião pura para com meu Deus é assistir os órfãos, as viúvas, os necessitados nas suas tribulações e me manter santo, incontaminado. Quando ele diz isso, ele quer dizer que eu vou ser tentado, que o mundo vai tentar, que o mundo vai tentar penetrar na minha mente, no meu espírito, me sujar o meu corpo, mas eu vou me manter, através do dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Eu vou me manter incontaminado do mundo. Come on. Mas aqui é um evento de adoração. Lá em Gênesis 22, versículo 5, é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Eu gosto dessa primeira vez que a palavra aparece, porque isso vai determinar o que aquilo significa em toda a Bíblia. Amém? E aparece quando Abraão está levando Isaque, o seu filho, para o sacrifício. E ele diz assim: então disse Abraão aos seus moços: esperai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, diga adorar, nós voltaremos para junto de vós. Então aqui é a primeira vez que aparece a palavra adoração. E quando você vê ao longo da Bíblia, quando o judeu israelita ia para Jerusalém adorar, ele não levava um piano na carroça, um violão. Ele levava um cordeiro, um sacrifício. Porque adoração não é música, adoração é um sacrifício. Quando você entrega o seu dízimo, sacrificando ao Senhor, é adoração. Quando você sai de casa, abastece o seu carro, dá aquela oferta para o cara do posto de gasolina. Você tem que considerar tudo como oferta. Abastece o carro, você está ofertando a Adonai. Vou abastecer o carro para ir na tua casa, para servir na tua casa. Paga o pedágio. Só paga se for bobo. Se for esperto, você oferta naquela empresa de pedágio, mas oferta a Deus. Você faz um sacrifício e vem na casa de Deus. Você já vem como adorador. Você não vem para adorar. Você é o adorador. Você é o sacrifício. Porque adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Aleluia. Quantos aqui já pensaram em desistir e não desistiram? Dizendo assim: eu vou sacrificar. Eu vou até o fim.
Eu não paro por nada, nem por mim, nem pelo inimigo. Isso é adoração. Amém, querido? Então, essa discussão sobre adoração como sacrifício, ela precisa estar presente dentro de nós. Porque você não oferece a Deus aquilo que não te custa. Diga, eu não ofereço a Deus aquilo que não me custa. Tem gente que diz assim, não, está muito chato. Ótimo, aí começou o sacrifício. Está demorando demais. Começou o sacrifício. Eu quero pedir os meninos colocarem aí uma frase no telão para vocês repetirem comigo. Que diz assim, como Abraão, a nossa maior adoração é um coração pronto a sacrificar-se em amor a Deus e ao próximo. Vamos falar juntos? Como Abraão, mais uma vez, como Abraão, agora nós vamos fazer a terceira, mas você vai esperar, vai internalizar essa verdade, vai pensar nela, olhe naquela frase e diga, como Abraão. Ponto número 2 é que a verdadeira religião, como eu já disse, é o cuidado com os órfãos, viúvas, necessitados. Nós já lemos aqui Tiago 1:27, que diz que a religião pura e imaculada para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardarem incontaminados do mundo. Amém, queridos? Meus amados, eu gosto do avivamento. Eu amo avivamento. Mas eu vou encontrar com Jesus um dia. E eu vou chegar lá todo animado. O Senhor foi aquele cara que escreveu o poderoso Deus. Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei os enfermos, tantas pessoas foram curadas em teu nome. Aí o anjo está lá, passando a página. Senhor, não estou vendo nada aqui não. Espera aí, filho, você está empolgado. O anjo está olhando se o seu nome está na lista VIP ali. Fica aqui do ladinho aqui, que está com dificuldade de encontrar ali seu nome. Não, o senhor deve estar vendo um engano. Eu falava em língua, eu soltava cada rajada de profecia que caía todo mundo no chão. O Senhor falou, aí o Senhor disse, espera aí que eu estou dando uma olhada aqui. O pessoal já vai vir com a resposta. Imaginou você chegar diante de Deus e o Senhor falar assim, cara, você profetizou, cantou, tocou, você pregou, você expulsou demônio, curou enfermo, mas eu estive preso e você não me visitou. Eu estive faminto e você não me alimentou. Eu passei frio, você não me cobriu. E, cara, você vai me desculpar, mas eu não te conheço. Mas, Senhor, você deve estar acontecendo algum engano. Você quer ser essa pessoa? Em outras palavras, vou resumir o que Jesus estava dizendo assim, olha. Você não praticou a tzedekah. Você foi joia na segunda parte, mas a primeira tu não foi. Então, você vou ter que te separar de mim. Porque foram 2 requisitos, 2 coisas só que eu te pedi. Para você não andar manco. Eu te pedi para praticar a justiça na terra e para você viver uma vida santa. Só isso. Não pedi você para profetizar. Eu poderia ter usado outro, inclusive. Pode usar uma mula para profetizar. Mas eu pedi você que cuidasse dos pobres. Eu pedi a você que cobrisse o nu. Que visitasse os encarcerados. Que visitasse os doentes. Que levasse um alento. Que levasse um
um socorro emocional. Porque às vezes a gente só pensa em dinheiro. Eu conheço pessoas muito ricas, bilionárias, que são pobres em algumas áreas, que inclusive eu ajudo elas. Eles chamam de mentoria. Para mim eu chamo de pastoreio. 2 semanas atrás eu fui mentorear um homem rico, muito religioso, com uma imagem tatuada na panturrilha. E depois, quando eu estava na driveway dele, eu peguei no braço dele assim: se você quiser, eu volto amanhã e batizo você. Eu estava no restaurante e recebi uma mensagem dele assim: pode voltar e me batizar. Nem sempre é dinheiro. A prática de tzedakah nem sempre é dinheiro. Mas é a justiça. Deus não vai praticar a justiça na terra se não for através da sua vida. Então naquele dia muitos chegarão diante de Jesus dizendo: Senhor, eu profetizei, o meu sonho era ser um pastor, eu preguei demais. Ele vai dizer: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o que é a iniquidade? É a falta da prática da justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os seus companheiros. O que precedeu o avivamento que nós vivemos não foram as músicas, foram as caminhonetes cheias de cobertores, que todo ano a gente enchia. E viajava 180 quilômetros de estrada de terra para uma vila chamada Três Barras. Adotamos uma vila lá na roça, um lugar frio, na Serra do Cipó. Embrulhava em papel de presente, porque a gente queria surpreender aqueles roceiros. Muitos ficavam com receio de receber, porque achavam que a gente era vendedor, que depois ia chegar a conta para eles pagarem. Foi isso que precedeu o grande avivamento de 2000. Foi uma mistura de arrependimento e justiça social, porque a palavra de tzedakah pode ser traduzida como justiça social. E agora, meu amigo, pastor Eibe Uber, o sucesso da Igreja da Paz. Eu acho que o MDA é a ferramenta mais aprimorada de célula que existe, e a mais durável também. E talvez pode passar pela cabeça: foi o discipulado, foi o MDA, foi o Tadel, foi isso. Não foi. Foram os ribeirinhos. Foram os pobres. Deus deu ao pastor Melvin, dona Catarina, o Lucas, a todos vocês, um coração para os ribeirinhos, para os pobres. Esse foi o segredo do sucesso. Isso chacoalhou o céu. E a salvação desceu como chuva. Nós não fomos a Santarém levar nenhum avivamento. Nós fomos ser impactados por um avivamento que já estava acontecendo naquele lugar. E é a mesma coisa que vai chacoalhar a Nicarágua, que vai chacoalhar o México, que vai chacoalhar a cidade de São Paulo. A Igreja da Paz de São Paulo, a Paz Church, precisa encontrar o seu destino, o seu legado. É assistência social. A palavra de tzedakah pode ser traduzida literalmente como assistência social. O diabo plantou na nossa cabeça que assistência social é obrigação do governo, mas a justiça de Deus tem que ser exercida pelos filhos de Deus. O que vai fazer essa igreja explodir de crescer em São Paulo, para criar um problema nessa cidade, não é a melhor equipe de louvor de São Paulo, não é o melhor som.
Santarém, muitas vezes, as igrejas eram púlpito de madeira, cortada assim, a Bíblia em cima, irmãos. Nos ribeirinhos, não era isso. Eram os ribeirinhos, aquelas pessoas que ninguém queria, que não tinha dízimo para dar, que não tinha... Não era a mensagem. Muitos nem sabiam entender a mensagem. Não eram as canções. Pastor Eibe, não são as canções, não são os telões de LED, a modernidade, é a tzedekah, é a justiça de Deus na terra. Foi isso que tornou a Igreja da Paz, na Amazônia, o maior fenômeno evangelístico que nós conhecemos na nossa geração. Centenas e centenas e centenas de igrejas. Mais de 50% de uma cidade salva. Eu tenho certeza que nessa igreja tem obra social. Mas precisa ser intencional. Precisa saber que essa é a chave. MDA, célula, discipulado, é só para guardar a conquista, mas não é a conquista. Tiago 2, 15 e 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, necessitado de sustento diário, e um de vós lhe disser, dá uma palavra profética para ele: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se ela não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Se nós adoramos a Deus pela fé, como nós podemos oferecer a Deus uma adoração com a fé morta? Muitas das nossas doutrinas evangélicas, elas são bíblicas, mas elas passaram a existir para combater uma heresia. Então a gente fala assim, a gente não... Negócio de obra, a gente é salvo pela fé, pela graça através da fé. Amém, irmão? Mas lá nesse mesmo texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, está escrito para que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras, da lei, tá? Para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Passa um irmão lá na minha porta e fala, estou com fome. Eu falei, assim diz o Senhor, aleluia. Ide em paz, irmão. Fique saciado. Deus vai dar comida para ele? Vai. Mas você não será abençoado. Você perdeu sua chance de ter o seu nome escrito lá no livro da vida lá, ó. Não tem como adorar sem praticar a justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Amaste a tzedekah, a justiça em favor do outro, e odiaste a ideia de não fazer isso. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Nós vamos ver gente rindo na igreja de novo. Quando você intencionalmente repartiu o seu pó de café com a sua vizinha, a sua roupa com o mendigo. Pastor, mas vai me faltar. Deixa eu te dizer uma coisa. Provérbios capítulo 18. Aquele que dá ao pobre não oferta ao Senhor. Aquele que dá ao pobre empresta ao Senhor. Quando o banco te empresta um dinheiro, o dinheiro não é seu, é do banco. Quando você dá ao pobre, o dinheiro não é de Deus, é seu. E Deus vai te pagar de volta e vai te pagar aquilo transbordante, recalcado, sacudido. Deus não fica devendo ninguém. E eu não estou falando de dízimo aqui, tá? Porque dízimo é do Senhor. O dízimo pertence a Deus. Estou falando do dinheiro que te pertence. Você ajudar o pobre, o necessitado, e Deus vai te devolver. Estou quase terminando, viu, gente? Mas isso aqui é game changer.
Isso aqui é para mudar o jogo da sua vida. Para mudar o jogo da sua vida financeira, tá? Sua vida material. Eu estou falando sério. É satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Estou falando sério. Deus já está falando com alguns de vocês aí. Tem tanta coisa. Tem mês que eu estou assim, eu dou dinheiro até para a Cruz Vermelha, gente. Para ajudar alguém. E aqueles barcos, hein, Pastor Eibe? Aqueles barcos com médicos, dentistas. Meu Deus do céu. Acho que eu vim aqui para te dizer isso, meu amigo. Foi aquilo. Foi aquilo. Foi aquilo. Intencionalmente, Deus vai te dar alguém para organizar uma obra social nessa igreja em São Paulo, como São Paulo nunca viu antes na sua história. Isso funciona até para não crente, gente. Rede Globo, Criança Esperança, Sidecar. Teleton, Sidecar. Fiat Automóveis, Fundação Taurino, Sidecar. Por que as empresas... Não estou dizendo que elas vão herdar o reino dos céus, porque a Sidecar é um negócio que funciona na terra. Porque também você pode chamar isso de responsabilidade social. Porque Deus ama a gente. Quando você é usado como instrumento para aliviar a dor do outro, o céu se move em sua direção. Vamos citar exemplos práticos. Talvez muitos de vocês não gostem. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu concordo com tudo que eles pregam? Não, ninguém concorda. É um negócio muito particular deles. Mas Deus não está nem aí. Se você sair daqui, for lá na cadeia pública de São Paulo, eles estão lá. Se você for no presídio, eles estão lá. É o maior trabalho de presídios que existe no Brasil, com presos e famílias de presos. Eu sou testemunha. Se Deus fosse olhar a heresia, não tinha mais igreja na terra. Deus quer justiça e santidade. Não é a mensagem perfeita, é a atitude perfeita. E hoje eu vim aqui nesse primeiro dia. Eu quero despertar seu coração. Nós vamos ter 3 dias de adoração. Mas adoração não é música. Adoração é sacrifício. Mas se nós não podemos nos sacrificar para o nosso próximo, que nós vemos, como é que nós vamos sacrificar para um Deus que nós não vemos? Eu não estou falando de dízimo e oferta na igreja, gente. Eu estou falando de você, pessoalmente, abrir o seu coração para o seu semelhante. Isso vai atrair uma poderosa glória de Deus sobre a igreja. Se eu encontrar aqui 3 reunidos em seu nome, praticando a verdadeira religião, isso vai trazer a glória de Deus. Mas quando isso vira intencional, isso muda uma cidade. Salmo 33, versículo 5. A Bíblia diz que Deus ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Coloca a frase para mim, número 4, por favor, queridos. Diga assim: por amar a justiça, eu sou ungido com óleo de alegria. Diga: por amar a justiça em favor do outro. Você entendeu isso? Diga: Deus vai me ungir com óleo de alegria. Gente, você sabe quanto que custa para você apadrinhar uma criança no Haiti, para ela ter comida uma vez por dia, escola, uniforme? $30, R$180.
Você gasta isso na padaria, cara. O problema aqui não é falta de dinheiro. É a falta da visão do que é a verdadeira religião. Talvez você não tenha para suprir uma pessoa, mas nós somos muitos. Se fizer aqui recolher uma oferta aqui, quantas cestas básicas a gente compra aqui? Evangelho assistencialista. Dê a desculpa que você quiser para a sua maldade. Deus quer tirar essa maldade dentro de você. Deus quer meter a mão lá e arrancar. Você tem ideia de quantos milhões de dólares foram investidos naqueles ribeirinhos lá em Santarém, na Amazônia? E hoje está aquela igreja gigante lá. Você olha para São Paulo, uma cidade assim, emblemática. Como que pode levantar aqui uma mega church? Homem não pode. Só conheço uma pessoa que consegue. Adonai. E eu quero desafiar essa igreja, o seu líder, o seu staff, os seus obreiros, a fazer um test drive. A estabelecer um programa violento de assistência social. Intencional. E nós vamos ver o que vai acontecer. As riquezas desse mundo, Deus vai colocar a serviço dessa igreja. A hora que precisar de um galpão para 10 mil, Deus vai dar. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e os que nele habitam. Precisar de um galpão para 50 mil, Deus vai dar. Se precisar para 100 mil, Deus vai dar. A igreja já tem toda a instrumentação para cuidar das pessoas, para discipular, para guardar. O celeiro está preparado. Mas só um pode dar o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento. Eu não vou gastar tudo hoje não, viu gente? 1 Pedro 1,15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, querido? Por que eu vou ser santo? Porque Deus é santo. Ele vai me santificar. Não é a minha justiça própria. O meu Deus vai me santificar pelo seu Espírito. A justiça não tem a ver com eu me tornar uma pessoa boa. Porque hoje eu confesso que eu tenho mais domínio sobre o pecado do que eu tinha antes. Mas a Bíblia fala que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, não é um fruto meu. Isso quer dizer que hoje o Espírito Santo tem mais atuação na minha vida do que tinha antes. Isso não é uma justiça minha. A justiça que eu tenho que praticar é a justiça em favor do outro. Não essa religiosidade assim, eu sou mais santo do que o Eibe. Isso é orgulho. Soberba. Deus resiste ao soberbo. Diga assim, sede santo, porque Deus é santo. Eu vou ler ao contrário assim, porque Deus é santo, você também será santo, porque Ele vai santificar você. Confie no Espírito Santo de Deus. Já quero pedir a equipe de louvor para ir subindo aqui. Aleluia. Queridos, nós somos a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando é que a nossa luz ilumina o mundo? É quando nós praticamos as boas obras. Não é um autoconvencimento. Olha, eu sou a luz do mundo e ponto. Não, irmão. Você entrega a cesta básica, você ajuda a pagar a conta de luz, conta de água, você apadrinha a criança na África, você apadrinha a criança no Haiti, lá em Moçambique, você vai lá dar a sua vida por eles, e aí o mundo verá a luz de Deus através de você. Vamos sair desse transe. A igreja está vivendo um transe. Chega aqui, cantam as músicas e tal, a gente fica embriagado, sente a glória de Deus de verdade. Mas Deus, quando Ele nos dá a sua glória, Ele nos dá com um propósito.
para nos levantar, para a gente sair e praticar aquilo que Ele mandou fazer. Tem gente que já nem está mais sentindo a glória, porque sentir para quê? Você não está fazendo nada, irmão. Vai fazer uma visita no hospital e você vai sair lá no portão do hospital cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Vai lá na prisão, visita o preso. Você vai sair de lá transbordando do Espírito Santo. Ajuda um cego a atravessar a rua e me conta depois a sensação espiritual que você vai ter lá do outro lado da rua. Intencionalmente ajude a sua vizinha que está ganhando neném. Vai lá, limpa o apartamento dela, cuida dela, e você conta para mim se você não vai sentir uma vibe espiritual que você não sentiu em culto nenhum. O jogo mudou. Deus inaugurou a nova fase na terra. Você precisa entrar nessa nova fase do joguinho. 2014, 2015, Deus zerou o game, ninguém percebeu. Foi o ano do jubileu. Começou um novo tempo na terra. Aleluia. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: brilhe a sua luz. Vira para a pessoa do seu lado, olha para ele e diz assim: por favor, deixa a sua luz brilhar através das suas obras. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você achou que tinha que fazer um seminário? Fazer 40 dias de jejum? Mas porventura não é esse o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Que você reparta o teu pão com os famintos, que você cubra o nu. Eu jejuo para consagrar o meu corpo. Outro dia mesmo eu fiz 40 dias só no líquido, mas para consagrar o meu corpo, para receber revelação. Não para ser um super espiritual. Porque eu já tenho tudo que eu teria depois do jejum, eu já tenho agora. É pela fé, Jesus habita em mim, está tudo certo com você, mas você precisa se mover. Vira para o teu irmão e diga assim: está tudo certo. Você só tem que se mover. Amanhã nós temos culto aqui, nós temos várias programações amanhã, né, Daniel? Mas antes de você vir para esse lugar, o Espírito Santo vai colocar alguém na sua vida. E dessa vez você não vai falhar. Você não vai fechar o vidro do carro para aquele menino do sinal. Pastor, mas eu vou dar dinheiro. Ele vai comprar droga. Quem falou que você precisa dar dinheiro? Porque uma parte da tzedekah é não se esconder do seu semelhante. O rabino disse para mim, pastor Eibe, que quando alguém necessita de algo, essa pessoa te procura, mas você não tem condição de ajudar. E você se esconde, vai cortando a conversa dela para que isso ofende a Deus profundamente. Você tem que aprender a dizer não, ser honesto. Eu não posso te ajudar, mas vem cá, conta para mim, deixa eu orar por você, vem cá. Você não pode se esconder do seu semelhante, mesmo quando você não pode ajudá-lo. Empatia, amor verdadeiro. Deus vai colocar alguém no seu caminho até amanhã. Você vai chegar aqui outra pessoa amanhã. Amanhã você vai chegar aqui brilhando. Sim ou não? Ah, pastor, mas eu já me decepcionei. Pentei o cabelo desse coração aí, meu irmão. Tenta de novo. Tenta outra vez. Tenta outra vez. Pastor, por que você pregou antes? Porque eu estou me recusando a adorar a Deus por um monte de carne e ossos, e religião, e aquelas coisas tudo misturadas. Ah, eu quero mais um toque. Você quer mais para quê? Você quer mais para quê mesmo? Para você? Você já tem tudo. Mas o Senhor vai vir, vai te ativar hoje. Tu serás uma bênção. Porque você já é uma bênção. Só precisava de apanhar um pouquinho, de ser sacudido. Você sabe o que fazer, está tudo aí dentro de você.
Pastor, tem um irmão meu que está sempre quebrado, sempre duro. Eu não ajudo mais. Meu irmão, se você não consegue ajudar uma pessoa de sua família, você está negando a fé, você é pior que o incrédulo. Comece a analisar a sua Bíblia, baseado nesse contexto de Sidecar e santidade. Comece a ler a sua Bíblia, pensando só nisso. Você vai esbarrar em versículos poderosos. Você vai ver o apóstolo Paulo falando para os judeus, que era judeu como ele, dizendo assim, sabe aquela ajuda para os santos? Não precisa nem de escrever nada, vocês já sabem o que tem que fazer. Só estou escrevendo para que, se alguém esquecer, eu não passe vergonha. Mas vocês já sabem o que tem que fazer. Precisa abrir a mão. Como eu disse, eu não quero gastar tudo hoje, então vou me conter aqui. Diga comigo assim, 3 João 1:2. Prosperidade espiritual e adoração. Amado, eu oro para que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Receba uma cura na tua alma. O segredo da sua vida material é essa alma crente aí, que você está despertando dentro de você. Quando o Espírito Santo veio habitar dentro de você, Ele colocou dentro de você todas as versões que você pode viver. Tem aquela versão abaixo dos 50%, que é a visão quase desviada da coisa. Tem a 50%, que é a visão média, a versão média. Só que a palavra média você pode usar também como medíocre. Você é igual a todo mundo. Você vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta, mas sua vida é aquela coisa medíocre. Mas tem a versão alta performance, que é aquela acima dos 50%. Que você se levanta e diz assim, eu vou viver esse negócio. Eu vou viver esse evangelho, cara. Eu vou viver esse evangelho. Está entendendo? Vira para a pessoa e diz assim, eu vou viver esse evangelho, meu. Eu vou viver esse negócio. Você chama para o peito e diga assim, eu vou fazer isso. Já vou descobrir amanhã onde tem uma criança pobre, já vou lá começar com uma. Eu vou viver, eu vou aliviar a vida de alguém. Jesus vai ficar orgulhoso de mim. E aí você começa a brilhar como as estrelas do céu. Amém? Vamos lá, meninos.